A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos aqui para dar continuidade ao estudo dos evangelhos, né? Começamos no vídeo anterior o capítulo de número 3 e aqui vamos dar seguimento a este capítulo. Se você não viu os outros capítulos ainda, estamos no livro de Mateus, tem os vídeos anteriores aqui no canal, então corre lá e assiste para você, né, nos acompanhar em todos os vídeos, aprender um pouco mais sobre os evangelhos de Jesus. E hoje nós vamos ler Mateus, capítulo de número 3, versículo de 5 ao 10. E a palavra do Senhor diz assim: Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados, e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Amém? Nós vimos no vídeo anterior um pouco mais de como João vivia e se comportava, né? E muitas pessoas iam até ele. E creio eu que a grande maioria, né, por curiosidade em saber que mensagem era essa. Que homem era esse que as pessoas falam que é tão diferente de todos os outros líderes que a gente já conhece, né? Alguns, eu creio que iam em busca de conhecer Jesus, de matar a sua curiosidade. E ali, ouvindo aquilo que João Batista pregava, eles se arrependiam dos seus pecados e eles se convertiam, né, a ter uma vida nova com Deus, né? Eles estavam ali, eles acabavam se convertendo, iam por um motivo e acabava, né, permanecendo ou retornando de uma forma diferente. E assim acontece com a gente. Às vezes tem pessoas que se aproximam de nós, né, porque tem curiosidade de saber algumas coisas. Como que você está conseguindo? Como que você está crescendo? Como que você, né? E deixa essas pessoas se chegarem e ver que é Deus na sua vida, né? Eu fui a fundo pesquisar, procurar no dicionário mesmo o significado da palavra conversão, né, converter, porque hoje quando se fala você precisa se converter, as pessoas levam, eu tenho que virar crente. Não, você não tem que virar crente, porque crente até o diabo é, crente é crer, eu creio, eu acredito em algo, né, devemos crer, claro, mas assim, não é ser crente, é ser convertido à vida que Deus quer para nós, né? Quando a Bíblia nos ensina sobre a conversão, ela está falando do significado real da palavra, que é o ato ou efeito de transformar algo em outra coisa, né? É uma mudança de direção, é uma mudança de pensamento, é uma mudança de rota, né? Gálatas 5, 22 e 23, não, perdão. Romanos 12, 2 vai dizer que nós devemos transformar, né, sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, né? Então, nós devemos converter os nossos pensamentos, nós devemos converter a nossa mente, transformar a nossa mente para viver aquilo que Deus nos chama para viver, né? Então, a conversão, ele é você mudar totalmente de opinião, é você mudar totalmente a direção, né? Transformai-vos, renovai-vos, né? Renovar a mente, renovar os nossos pensamentos, as nossas crenças anteriores. Então, o converter-se é converter dos seus pecados, é entender que essas práticas são erradas para as nossas vidas e trazermos para as nossas vidas aquilo que Jesus nos ensina, aquilo que Deus nos ensina de que é correto, né? Que não é pecado. E essa palavra era tão poderosa, ela é tão poderosa que ela não impactava somente as pessoas que iam até ele ali ver, né, as pessoas comuns, elas impactavam também os líderes da época e também chegou a impactar o rei Herodes,
né? A palavra ela vai nos mostrar e nos dar essa direção. E as pessoas eram tão impactadas porque depois de tantos anos, de 400 anos sem um profeta, sem um homem a qual Deus usava para falar com o seu povo, as pessoas elas não esperavam um líder qualquer. As pessoas elas esperavam um líder que se parecesse com Elias, né? E João, ele era parecido com Elias, ele tinha esse caráter, né, e este comportamento semelhante ao que Elias tinha. Então, gerava ainda muito mais curiosidade às pessoas, porque as pessoas sabiam quem era Elias, né? O arrependimento e a conversão, ela acontece dentro de nós, né? Ela envolve uma purificação que ela não é vista de imediato, né? A pessoa ela vai lá, ela ouve a palavra do Senhor, ela se arrepende dos seus pecados, mas a mudança de vida, a transformação de vida, ela não é do dia para a noite, né? Então, é por isso que João, ele usa o batismo, né, que já era uma prática, e ele usa o batismo, como nós usamos até hoje, como um símbolo de confissão, né? Como a confissão de arrependimento, como nós declaramos, olha, eu morri para mim e eu estou nascendo para Cristo hoje. Então, o batismo, ele é a confissão pública daquilo que você já fez dentro do coração. Então, assim, se você está na igreja, se você já vai à igreja há um determinado tempo e você ainda não é batizado, entenda que você precisa aceitar Jesus novamente. Porque às vezes você acha que você já viu, não, mas eu já tenho Jesus no meu coração, eu leio a palavra, eu venho na igreja, eu venho nos cultos, né? Eu até faço parte de uma coisa ou outra da igreja, mas você precisa entender que se você não confessa publicamente, não existe uma conversão dentro de você, nada foi mudado dentro de você. Porque Jesus, ele mesmo fala que aqueles que me confessarem diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Então, se você não confessou Jesus, você não fez uma aliança com Deus, uma confissão de batismo em águas, você precisa aceitar Jesus novamente. Você precisa se converter à palavra de Deus para receber essa transformação e conhecer a Jesus. Porque verdadeiramente a palavra ela tem nos ensinado que esse é um símbolo de confissão de arrependimento. Se você ainda não fez, faça, busque o seu pastor, busque o seu líder e faça essa confissão publicamente, a fim de que quando Jesus voltar, ele confesse também a você diante de Deus. E não somente quando ele voltar. Mas eu creio que nós nos achegamos cada vez mais perto de Deus por meio de Jesus. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, ele é o nosso intercessor. Ele é quem nos leva a Deus. Então, quando nós confessamos ele publicamente, ele diretamente nos confessa ao Pai, nos revela ao Senhor, né? Então, assim, é um nível de proximidade, de transformação de vida que nós precisamos, nós como cristãos, precisamos viver com o Senhor, precisamos confessar. Quando João, se você ainda não se batizou, procure o seu líder, procure o seu pastor e faça essa confissão, se arrependa, converta-se dos seus pecados, dos seus maus caminhos e faça essa confissão publicamente, em nome de Jesus. Receba essa palavra. Deus está querendo falar para você hoje, né? Se arrependa. Não é porque você está dentro da igreja, você precisa firmar uma aliança com o Senhor, um compromisso com Deus público. Irmã, mas eu... Precisa. É a palavra, é aquilo que o Senhor nos deixou para cumprir. Você crê nessa palavra? Você crê em Jesus? Então você precisa crer no batismo. Amém? E João Batista, quando ele vê que os fariseus e os saduceus, eles também vêm, ele vira para eles e diz assim, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E aí, eu vou ler umas anotações aqui para que vocês entendam quem era esse povo, tá?
Os líderes religiosos, eles se dividiam em vários grupos. E os saduceus e os fariseus eram dois grupos, tá? Dois grupos dessas pessoas. Os fariseus, eles se afastavam de qualquer preceito não judaico. Eles eram extremamente assim rígidos com as práticas judaicas. E eles seguiam cuidadosamente o Antigo Testamento e a tradição oral e que passava de geração de pai para filho. Então, eles eram um povo ali muito rígido com as tradições do Antigo Testamento. Eles descendiam ali, é isso. Ao longo dos séculos, já os saduceus, perdão, meus irmãos, eu deixei algumas anotações aqui, mas é um pouquinho mais complexo, né? Então, mas eu quis trazer para que vocês entendessem quem são essas pessoas, né? Então, os fariseus, eles eram um grupo de líderes religiosos que se apegavam muito às leis do Antigo Testamento e eles acreditavam assim na geração, né? Tudo que eles aprenderam, eles deixavam ali dos seus filhos, dos seus netos, e era passado dessa forma. Os saduceus, eles criam que apenas os Pentateucos, os livros de Gênesis a Deuteronômio, que era a palavra de Deus. Então, eles achavam que o que vinha depois disso era balela, era conversa de homem, né? Que não tinha nada a ver com a palavra de Deus. E eles descendiam da nobreza sacerdotal. Então, assim, os saduceus eram descendentes dos sacerdotes. E eles só acreditavam nos livros da lei, nos Pentateucos. Eles não acreditavam que a palavra de Deus, que os outros livros eram também palavra de Deus, né? Os fariseus já vinham de qualquer classe social. Então, ou seja, os saduceus, eles eram homens, né, que vinham ali de um sacerdócio e que tinham condições financeiras. Já os fariseus, de qualquer classe social, então não tinha essa coisa de pai para filho, né? Era uma questão familiar ali, mas não era tão ao pé da letra quanto os saduceus. Os dois grupos, eles não se davam bem, viviam ali em conflitos até pelas crenças serem tão distintas. Mas quando vem João Batista pregando algo completamente diferente deles, do que eles viviam, porque eram todos quando João Batista vem pregando, eles se juntam, não que eles se juntam, mas assim, os dois acabam não gostando de João Batista. Por quê? Porque João Batista, ele fala a verdade para eles, ele fala assim, vocês, raça de víboras, porque ele diz assim para os saduceus, vocês só estão interessados no dinheiro e na política, vocês não estão interessados na palavra de Deus, porque eles eram homens preocupados com as finanças ali, né? Eles tinham com a sua hierarquia ali, de pai para filho, não me misturo, eu só acredito nisso. E os fariseus, hipócritas, né? Hipócritas. Eles pregavam algo e viviam completamente diferente daquilo que eles pregavam. E a gente vê isso hoje também, né? Então, eu trouxe essa parte para ficar claro para os irmãos que tantas coisas que aconteciam antigamente acontecem hoje, né? Mas para que os irmãos entendam também quem são os fariseus, quem são os saduceus. Talvez tenha ficado um pouquinho confuso, porque eu também estou aprendendo um pouco essa parte, mas espero que os irmãos tenham entendido. João Batista, ele segue o texto aí, e ele fala assim, olha, vocês precisam produzir frutos, e frutos dignos de arrependimento. Não é quando ele fala produzir frutos dignos de arrependimento, ele está dizendo assim, olha, façam algo que demonstre que vocês vivem uma vida com Deus. Vocês não podem viver de qualquer forma, ser como os fariseus, que pregam uma coisa e vivem outra coisa. Vocês precisam se arrepender dos seus pecados, porque a se arrepender dos seus pecados e começarem a viver uma vida diferente.
Porque produzir frutos dignos de arrependimento, ele está dizendo assim, olha, vocês precisam que as pessoas que convivem com você vejam que você é diferente. Porque vocês, quando Deus olha para nós, ele não quer ver aquilo que a gente fala, que a gente prega ou quem a gente é dentro da igreja. Ele nos vê dentro de nós, no nosso dia a dia. Então, as pessoas também têm que olhar para mim, para você e enxergar em nós aquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós declaramos. Se nós aceitamos Jesus, descemos as águas do batismo, nós devemos buscar em Deus essa transformação de vida. E isso é algo que vem a partir do momento que nós entregamos o controle da nossa vida nas mãos de Deus, deixamos Deus agir na nossa vida, né? Então, aos poucos, a obra do Espírito Santo, ela vem trabalhando em nós, a fim de que nós venhamos produzir frutos. Da mesma forma, ele vai dizer assim, olha, se vocês não produzirem frutos, vocês serão cortados. Frutos dignos de arrependimento, frutos bons. Em Gálatas 5, 22, 23, vai dizer o que são esses frutos. Vai dizer, olha, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, nós precisamos aprender. Se vocês quiserem saber mais claramente o que são os frutos do Espírito Santo, depois deixe no comentário aí, que depois eu explico certinho, faço um vídeo só explicando para vocês o que são os frutos bons. Quais são esses frutos que João Batista está falando aqui, que são os frutos que falam lá em Gálatas, né? Os frutos do Espírito Santo. Então, nós precisamos entender que as pessoas, elas vão sim nos olhar e elas precisam ver Jesus em nós, elas precisam ver a transformação que Jesus vai fazer na nossa vida através do seu evangelho, da sua palavra, do seu espírito, né? E aí a gente fala assim, mas eu sou crente. Aí é onde João Batista, ele vira e fala assim, não adianta você falar que é filho de Deus se você não tem fruto, se você não tem o caráter de Cristo, porque até dessas pedras aqui, ele pode fazer filhos. Então, nós precisamos ser transformados, ter o caráter do Pai, nos parecer com Ele. E aí Jesus, ele vem e fala, né? João Batista, perdão, ele vem e fala. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada fora. Então, o João Batista, ele está dizendo, né? Que nós precisamos produzir bons frutos, porque quando Deus nos olhar, ele precisa enxergar em nós esses frutos do Espírito, a qual ele já disse aqui em Gálatas, porque se ele não encontrar o caráter dele em nós, nós seremos lançados fora. Que isso não aconteça comigo, que isso não aconteça com você. Perdão esse vídeo ter ficado um pouquinho mais longo que os demais, mas eu creio que será bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Então curte, comenta, compartilha, e se vocês quiserem saber mais sobre Gálatas, sobre os frutos do Espírito Santo, deixa o seu comentário aí, faz o vídeo explicando quais são os frutos do Espírito, que eu faço um vídeo gravando, explicando para vocês quais são e como trazer para a nossa prática espiritual os frutos do Espírito, amém? Então, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, nos vemos no próximo vídeo. Nossa, isso ficou muito longo.